incorporam seus papéis. No paradigma, então, da reação, veja que é uma mudança do objeto da criminologia. Na criminologia clássica, do classicismo, lá de Beccaria, de Bentham, qual era o objeto da criminologia? Qual era o objeto da criminologia? Se lembram? O crime, professor, não me lembro direito. O crime, exatamente. O crime. Tanto é que o próprio título do livro de Beccaria, ele já diz dos delitos e das penas. Então, ele coloca lá os delitos. Quando chegamos no positivismo, e vamos pegar a escola positivista, e o bom exemplo, o melhor talvez, seja Lombroso, quando chegamos em Lombroso, qual é o objeto da criminologia? No caso, o agente, né? O agente, o criminoso, né? O próprio título do livro de Lombroso. Então, antes era o crime, depois o criminoso. E agora eu vou ter um rompimento de paradigma, com o paradigma da reação. Qual vai ser o objeto da criminologia? O Estado, professor, a forma como ele... O controle. O controle. Você controle. pode colocar o Estado também como o agente principal do controle, mas não só o Estado, né? O controle não se exerce só no Estado, mas o controle. Então, tanto é que as teorias do etiquetamento, da rotulação, que produzem esse paradigma da reação, também são chamadas de teorias do controle, porque agora a gente vai analisar o controle e muda a vertente. Então, nos dois primeiros paradigmas, do delito e do criminoso, a criminologia que se produzia era uma criminologia auxiliar do direito penal. No paradigma da reação, ela não será auxiliar do direito penal. Por quê? Porque o próprio controle será o objeto de investigação. Será crítica. A crítica será feita em cima do controle. Então, o criminólogo da reação, ele não vai prestar um serviço ao controle, como se fez anteriormente. Ele não presta um serviço, mas ele vai tomar o controle como algo preocupante, ou como algo conflituoso, tomar a lei como algo conflituoso, a produção da lei. Quando chegamos nesse nível de paradigma da reação, há uma ruptura com toda a criminologia até então, né, do modelo teórico que se pensava, e agora essa criminologia vai se voltar para o próprio controle. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Aí, a gente precisa entender, eu só gostaria, eu poderia aprofundar, e aí eu fiz, lá no finalzinho do vídeo, uma distinção entre, no paradigma da reação, teorias de etiquetagem e criminologia crítica. Qual seria a sutil diferença da criminologia crítica para a etiquetagem? A criminologia crítica, ela aprofunda mais as reflexões ela continua no mesmo paradigma da reação, mas ela aprofunda a reflexão, ela amplia, ela vai para o sistema, temos que mudar o sistema, e é justamente uma criminologia abolicionista do sistema penal, porque ela não vai encontrar a solução, enquanto os teóricos do etiquetamento vão buscar reformar os órgãos de controle, a criminologia crítica vai abolir os órgãos de controle. E aí criamos o abolicionismo, vamos criar a justiça restaurativa, vamos ampliar agora para outras metodologias. Na aula de hoje, tinha muita coisa para falar, mas talvez eu grave outro momento, porque essas aulas por videoconferência também ficam cansativas quando são muito longas. Eu estou dando aulas de direitos humanos para a polícia. As aulas são 4 horas de aula. Aí eu dou as 4 horas de aula, mas eu sei que é cansativo cansativo para os alunos. Na polícia até é mais fácil, porque pelo menos são muitos alunos, mas são 80, mas vamos supor
que mesmo caindo o rendimento, a gente ainda consegue, com muitos alunos, segurar a aula durante 4 aulas. Aqui seria muito difícil, são poucos alunos, né? Ter 4 horas de aula é cansativo. Eu não acho cansativo, eu acho que, pelo contrário, eu acho interessante, é bom a gente falar desse assunto, porque a ideia, o que eu quero falar com vocês aqui, é que vocês compreendam a criminologia em movimento. Compreendam a criminologia em movimento. Então, eu fiz uma breve explanação sobre paradigma da reação, e aí a gente já vai partir de cara para dar o movimento criminológico. Que é o movimento criminológico, é ver isso funcionando. Ver isso funcionando, para no dia a dia a gente já começar a pensar isso. E aí eu vou pensar tanto judiciário como polícia. Escolhi a polícia hoje. E depois a gente pode falar do judiciário. Mas a polícia e o judiciário são esses órgãos de controle que merecem agora uma investigação. Crucial, que é a polícia. Eu gostaria também de falar sobre brisolismo criminológico. Se der tempo, a gente fala hoje. Né? Estamos em época de campanha, e é um assunto que eu acho muito interessante, que é justamente a criminologia praticada no Rio de Janeiro, e a criminologia praticada a partir dos movimentos brisolistas, com o rompimento o rompimento que causou aquela época com Benedita da Silva, né? Então, hoje a gente Benedita da Silva está aí, nós temos tudo do direito penal, da criminologia, pode ser estudado a partir da nossa cidade modelo. A cidade modelo é o Rio de Janeiro. Se os Estados Unidos possuem Chicago, nós possuímos algo muito melhor do que Chicago, que é o Rio de Janeiro, que é algo que não deu certo. Né? Chicago talvez tenha dado certo as teorias criminológicas, mas no Rio de Janeiro não deu. Então, não há um lugar mais rico, né? Inclusive, nós tivemos um governador, um criminólogo. Então, para que melhor do que isso? Nós tivemos correntes criminológicas sendo praticadas lá. Tivemos Marielle, temos a Cone, temos Vera, temos Nilo, né? Então, temos Amarildo, tem muita coisa. Nós temos vários massacres, né? Temos Candelária, temos tudo que uma violência urbana pode produzir já foi produzido no Rio de Janeiro. E tudo que uma ciência em um país da América Latina pode ser dita sobre violência já foi dito no Rio de Janeiro. É um caso emblemático, essa cidade modelo. Gostaria de aprofundar. Talvez não tenhamos tempo, eu passo um vídeo para vocês, para a gente discutir mais, de forma assincrônica, o caso do Rio de Janeiro. Vamos, então, pensar a polícia. E aí, queria ouvi-los antes. O que é que vocês pensam de como deve ser a polícia? Como deve ser a polícia? Hein, Fernanda? Como é que deve ser a polícia? Na criminologia crítica, vamos lá. Como deve ser a polícia na criminologia crítica e como deve ser a polícia no etiquetamento? Eu vou começar a responder. No etiquetamento, o etiquetamento ele não vai pretender, ele vai mudar a transformação da polícia. Ela vai identificar que o crime é produzido pela própria ação da polícia, a polícia é seletiva, e a gente tem que mudar essa polícia, tem que reformar essa polícia. Essa é a urgência. E eu estou aqui nos anos 70, final dos anos 60. Nos anos 60, 70, nós temos que reformar a polícia. Aí eu tenho, né, um arcabouço teórico que já dá base para essas reformas. E os criminólogos, ainda nos anos 70, críticos, eles vão aprofundar essa questão. Como é que a gente faz com a polícia agora? O que é que eles vão dizer? O senhor está perguntando a minha opinião a respeito? Vamos lá, Fernanda. O que é que você acha que a gente deve fazer com a polícia? Eu creio que as questões das polícias, elas são muito maiores que a própria instituição.
Então, a reforma ela tem que ocorrer não só dentro do órgão, mas também dentro de toda uma política, é, diante de ações. Acho que a própria mídia ela influencia bastante no comportamento policial. É muito complexo, são muitas questões. O problema não está só na base, não está só em quem está na rua. Um problema muito mais complexo do que isso. Verdade. O etiquetamento, inclusive, os comportamentos lombrosianos presentes dentro da polícia, eles são decorrentes de fatores sociais que não são produzidos só pelo próprio órgão, mas sim pelo preconceito social mesmo, generalizado. Então, Fernanda, vamos assim, uma conclusão. O problema da polícia não está na polícia. Não, tá sim. Tá sim. Eu Não só acho está só na polícia. que isso. É algo mais amplo do que a própria polícia. Eu acredito que sim. Isso é uma reflexão de criminologia crítica, que você está falando. É um pouco diferente. Então, a criminologia crítica ela vai problematizar todas as estruturas, ela não vai encontrar uma solução. Então, pelo menos na fase inicial da criminologia crítica, ela é responsável por uma romantização do criminoso. Porque a criminologia crítica nos Estados Unidos, ela é chamada de criminologia radical. Na Europa, é nova criminologia, no início apenas. Depois, hoje em dia, se usa comumente criminologia crítica. Quando se fala em criminologia radical, é mais um termo utilizado para a criminologia praticada nos anos 70, nos Estados Unidos. Então, essa criminologia radical, ela já está dizendo, radical é porque vai buscar as raízes, então vai em busca das raízes das questões. Pronto, aqui está a Fernanda até falando aí sobre... Eu não conheço esse escrito, mas depois você pode compartilhar com a gente. Então, a criminologia crítica, ela vai ampliar o objeto, ela vai para as raízes. Quando vai para as raízes, aí não vai ficar nas questões superficiais, ela vai encontrar a motivação do crime fora da conduta do indivíduo. Então, nessa fase inicial, ela vai romantizar o criminoso. É um resultado das reflexões dos estudos culturais daquela época, quando se ampliou muito o objeto, de certa forma, acabou se perdendo de vista o criminoso. Não sei se vocês compreendem essa questão. Eu amplio demais os objetos e acabo desfocando o próprio criminoso como objeto da criminologia. É uma criminologia romantizada? Sim, é uma criminologia romantizada. Eu não sei se vocês se lembram, mas existem vários congressos. Como é o nome desses congressos? De bandidolatria. Vocês já viram? Em São Paulo, acho que teve o primeiro deve ter uns 10 anos. Existe um movimento. Essas reflexões desses movimentos de combate à bandidolatria é algo que eu considero, do ponto de vista criminológico, até ultrapassado. Ou equivocado, porque, na verdade, se confunde o romantismo criminológico dos anos 70, ou alguns pensamentos daquela criminologia dos anos 70, como se fosse hoje. E aí sim você vai encontrar vários sociólogos, ou ainda hoje, né? Estou falando hoje de pensadores que fazem referências àquela visão da criminologia crítica dos anos 70, romantizada, e como você não conhece o contexto, você entende que está havendo uma bandidolatria. Eu acredito que, em alguns casos, é por má informação, ou do conhecimento, do desenvolvimento, ou da própria pessoa que está, às vezes, vendo a entrevista, né? Então, quando alguém diz que o criminoso é parte de um sistema, ou muitas vezes quem está entrevistando acha que você está, né, apoiando o criminoso, e não tem nada a ver. Eu acho que
é um equívoco na comunicação muito grave, e muitas vezes os promotores defendem, alegam isso, né, a questão da bandidolatria. Não vou aprofundar isso, a gente pode depois em outro espaço, porque não é objeto da aula, não é esse. Quero começar mesmo, então, sobre a polícia. Aqui, o que a Fernanda fala, então, é isso que eu quero fazer. A gente vai ampliar os horizontes mais ainda, ampliar os horizontes, e botar esse movimento para a gente compreender, assim, ter mais reflexões sobre Amarildo, ter mais reflexões sobre o futuro da polícia no Rio Grande do Norte. Acabamos de ter uma campanha municipal agora, e quais foram as bandeiras de segurança? Vocês acompanharam os projetos? Não sei, eu acho que eu nem acompanhei, mas nem precisei acompanhar, porque eu suponho que todos os projetos, todos não, estou exagerando, mas a grande maioria é focada no modelo tradicional de resposta. Assim, eu acho que não tem nenhum projeto inovador em matéria de criminologia no âmbito municipal. Poderia, mas só deveria, porque a violência ela tem 3 dimensões. Ela é um problema estadual apenas do ponto de vista do combate, mas do ponto de vista dos reflexos, ela é municipal. É municipal. E ela é nacional do ponto de vista da política. Olha aí como esse negócio não dá certo. Quem faz a política de combate à violência é o âmbito nacional, por leis nacionais. Mas o combate são estruturas estaduais, mas os efeitos são estruturas, quem suporta é a comunidade. Onde está a solução para a violência? Onde está a solução para a violência? Pergunta aberta, vou até anotar aqui para eu não esquecer. E aí? E aí? Nada? Onde está a solução para a violência? No governo federal? Nos estados? Ou no município? Vou fazer a pergunta no final da aula para a gente ver se consegue alguma resposta. Então, o que nós vamos falar um pouco agora é sobre, eu vou chamar de policiamento tradicional. Como se forma a polícia tradicional? Essa polícia tradicional, vamos chamar de polícia tradicional, é a polícia moderna. Polícia moderna. Como se forma a polícia moderna? Com o Estado moderno, né, essa polícia moderna, se você for estudar a Carta Magna do século XIII, lá já faz reflexões sobre o caráter corrupto da polícia, né, e a polícia, historicamente, ela é um órgão ligado a estruturas de poder política, estruturas de poder político, e há uma necessidade imensa de se separar a polícia. Quando eu falar polícia, não pense só na polícia militar, não. Vamos ampliar o poder de polícia no sentido mais amplo. Quando eu pegar a polícia ela precisa se separar da política. Vocês lembram da frase recente de Mourão sobre esse assunto? Foi que Mourão falou, o vice-presidente da República. Lembram? Foi que Mourão falou sobre esse assunto, polícia e política. Alguém viu ele falando sobre isso recentemente? Não? Mourão disse o seguinte, que a polícia não deve se misturar com a política. Na verdade, o que ele está dizendo é vamos dizer, uma conclusão da própria formação da polícia no Estado moderno. A polícia no Estado moderno é uma polícia que se forma
a partir da separação da política. Depois a gente pode até estudar os motivos pelos quais isso é importante, mas aí, vocês concordam com isso, que a polícia tem que se separar da polícia? A polícia tem que se separar da polícia. No Estado moderno, a polícia se separa da polícia. E como é que da política? Polícia Por que é importante que a polícia se separe da política? Hein, Mirella, o que é que você acha? O professor estava tentando digitar, mas enfim, vou falar que é mais rápido, né? Professor, assim como a polícia, o judiciário também, eu acredito não, ele não deve se envolver em questões políticas, porque, Exatamente. não é? Uma vez que, não sei, pode ser uma compreensão limitada, mas política é um jogo de interesses, né? Então, muitas vezes, interesses políticos, eles não podem estar de acordo ou mesmo interferir em atuações policiais e judiciárias, né? Então, eu acredito que deva realmente existir essa separação, porque, enfim... Essa separação, ela tem fundamento filosófico, inclusive, porque a polícia, ela guarda Walter Benjamin, que começa essa reflexão, ela guarda um poder fundante da sociedade, que é um poder, a gente chama de violência instauradora, ou fundadora, ou violência divina. O que é a violência divina? É a violência capaz de criar, é uma violência criativa. A polícia tem esse poder de criar, ela tem as armas. Vocês observam que todas as grandes revoluções começam, muitas vezes, por conta da polícia, ou do exército, dos órgãos, porque a polícia conserva esse poder de instaurar. A todo momento no Brasil, a gente está aqui, né? Será que o exército vai deixar? Aí a tensão, quando a tensão aumenta política, aí aumenta a questão do exército, do poder, porque o exército, a polícia, o exército, as forças bélicas de um Estado, eles possuem o poder fundante, o ato de violência fundante de uma nação, está nesse ato. E aí, é interessante, porque depois que uma nação se funda com um ato primário, a polícia se transforma em em elemento de violência conservadora daquele regime. Ela vai conservar aquele regime. Mas aquela conservação do regime, a todo momento, pode virar o jogo para um novo tipo de violência. Então, é importante que se separem, porque na democracia não pode haver armas. Né? A democracia é uma disputa sem armas. Se você incluir no jogo democrático, participação política democrática, pessoas armadas, as pessoas armadas vão vencer sempre. Então, não há relação entre democracia, armas, jogo político e polícia. Então, é preciso separar, porque em algum momento as pessoas detentoras das armas ocupam o poder, quando elas estão participando desse poder. Ou você acredita que não? Bem, basta olhar a história para você chegar às conclusões rapidamente, que o abuso do poder acontece a um ponto de ruptura do sistema. Então... Professor, e só uma coisa interessante que eu estava também vendo sobre essa questão dessas últimas eleições, no caso de ontem, né? É justamente a questão de que muitos candidatos, né, estavam se mantendo, se elegendo, fazendo suas campanhas com o apoio de, enfim, de milícias, de facções criminosas, né, então está se investigando a questão da influência, né, desse dinheiro aí ilegal. E também, quando o senhor estava comentando aí, eu me lembrei justamente das milícias, né, acredito que seja uma confusão de poderes, tanto políticos quanto bélicos, né, exercendo sua influência justamente naqueles territórios
mais fragilizados, né, de favelas, de comunidades, né, que estão muito mais suscetíveis a esse abuso de poder, tanto político como armado, né? Perfeito, perfeito, Mirela. Mirela, então é exatamente isso. Isso que você está dizendo sobre as milícias, então a gente pode imaginar a polícia pré-moderna. Vamos lá para 1300 e alguma coisa, ou 1400. Vamos pegar antes da formação moderna da polícia, no século XVIII. Antes da formação moderna da polícia, as milícias, hoje, são mais ou menos isso. É o quê? Ó, eu vou falar da polícia pré-moderna e você vai dizer, isso é a milícia. Forte ligação política. A milícia, a milícia é a atuação da política com armas, você concorda? É a política de armas, com armas. E é uma polícia que se confunde com a própria política, né? Então, a milícia é um poder paralelo que se confunde com a política, você não sabe o que é polícia. Então, quando você chega na modernidade, o Estado moderno vai fazer? Não, agora a gente vai separar. Uma coisa é polícia e outra coisa é política. Então, os espaços são espaços. Também que um policial não pode ser candidato, um juiz não pode ser candidato, né? Um policial, para ser candidato, ele tem que ir para a reserva. Mas, aí, essa polícia tradicional do Estado moderno, ela se forma como? Ela se forma com rigor, tecnicismo, porque se você for no classicismo, vocês se lembram, as leituras de Beccaria, até que a importância do apego à legislação. Essa polícia é essa, a polícia do classicismo, da formação do Estado liberal, é uma polícia apegada à lei, assim como o juiz também era. Era uma polícia apegada à burocracia, assim também como o juiz era. O sistema de controle é todo burocratizado. Então, a ideia de burocracia, de hierarquia, de inflexibilidade, de limitação da decisão, isso é uma ideia moderna que se engendra na polícia e fica até hoje, né? Então, o policial ele é muito limitado. Não sei se vocês concordam ou não, mas o policial moderno, da polícia tradicional, ele é muito limitado. Ele segue a lei, ele tem todos os espaços medidos, e isso é resultado, né, da própria formação moderna das instituições, o que inclui a polícia, o judiciário, principalmente. Né? Professor, E o que a gente está falando aqui é de forma sempre abrangente, sobre a polícia de forma abrangente, né? Sobre uma polícia civil, X, Y, polícia militar, e daí essas especificidades a gente está analisando um pouco teoricamente mais distante. Alguém ia falar? isso, professor. Eu queria, assim, como é que o senhor percebe nessas eleições municipais? Porque, assim, eu realmente fiquei um pouco impressionada com o tanto de candidaturas de delegados, coronéis, Também. apoiados pelo presidente, mas que, assim, não sei o que assim, eu vou dar uma de ingênua, né? Não sei o que houve com a população, que a maioria desses candidatos que declaradamente eram apoiados pelo presidente Bolsonaro, né, não vieram a galgar êxito nas suas candidaturas, né, de eleição. Então, eu queria, assim, saber como é que o senhor analisa esse cenário, assim, de tantas candidaturas e, inclusive aqui, né, no nosso município, a gente teve, eu acho, se eu não me engano, 3 agentes, assim, militares, né, que se candidataram a prefeito, fora os vereadores, né, deve ter sido uma quantidade também considerável. Como o senhor vê essa movimentação, assim, de tantas candidaturas de pessoas que ocupam cargos, né, nas Forças Armadas, enfim, nesse aparelhamento do Estado, querendo se inserir na política, né? Com muita preocupação. Fiquei tão preocupado como também ficou o próprio Mourão. Até o próprio Mourão, olha, eu não tô nem citando nenhum democrata, não. Eu não estou citando nenhum democrata para ninguém dizer que eu estou fazendo. Olha o que é que Mourão diz, né? Mourão concordou com Edson Pujol, que é o comandante do Exército.
e esse Pujol disse, que militares da ativa não podem fazer política. A disciplina e hierarquia sairão pelas portas dos fundos. Né? E ele diz, não querem fazer parte da política, muito menos deixar ela entrar nos quartéis. Né? Usando mais ou menos que os militares não querem fazer parte da política, muito menos deixar ela entrar nos quartéis. Esse número excessivo, que eu considero excessivo, de pessoas representantes do controle ou da polícia, seja do exército, das polícias militares, a cidade de Parnamirim tem um prefeito que é coronel do exército. Nós tivemos vários vereadores da polícia. Nós temos candidatos, um candidato que era, pelo menos, vários candidatos, né, da área da polícia. Então, isso significa que o controle político, a política está se confundindo com o controle. Qual é a bandeira dessas pessoas? A bandeira dessas pessoas, em boa parte, é bandeira relacionada à pauta de segurança. Mas aí a grande questão, você não pode tratar a pauta de segurança com conotações políticas, porque isso é populismo penal. E a gente já aprendeu muito que o populismo penal não dá certo. O que é o populismo penal? É a relação entre política penal e colégio eleitoral. Não dá certo. Onde é que a gente termina? Onde é que vocês vão terminar? Onde é que eu vou terminar? Né? Isso, o Rio de Janeiro, ele tem essas políticas, nós temos os exemplos todos no Rio de Janeiro, né? A relação entre política penal e populismo penal. Então, você tem isso quando a própria pauta criminológica passa a nortear as decisões políticas de acordo com os interesses eleitorais. Mirela, a situação está difícil. Eu acho que você alcançou o que eu alcancei, a preocupação. E a gente não tem, pelo menos a curto prazo, simbolismo penal, muito bem, Fernanda, simbolismo penal, exatamente isso, né? Populismo penal de um lado e simbolismo penal de outro, que são respostas sem nenhuma eficácia. Mas é a polícia do futuro, é essa polícia do futuro. E aí a aula de hoje é sobre isso, não sei se eu terei tempo para falar dela, mas é a polícia do futuro, é isso mesmo. Então a pergunta é, né, sobre tantos, né, policiais nas eleições municipais. Essa é a preocupação. E aí, vamos lá. Vamos chegar a essa polícia do futuro. Eu vou chegar, porque é lento a forma de pensar. Mas vocês já anteciparam o que eu ia dizer lá na frente. Uma outra questão que eu gostaria de dizer, então, é que essa polícia burocrática, hierarquizada, essa polícia separada da política, né? É uma polícia moderna, é uma polícia centrada em qual solução? A polícia moderna é centrada em qual solução? E aí? Uma solução sem violência, professor? Uma solução mediadora entre todos os lados? Não é. É importante você responder isso, porque para a gente ir tirando algumas conclusões. Você pode estar pensando, quando eu falo moderno, você pode estar pensando que é justamente uma polícia, né? Isso, baseada na violência, mediadora. Eu estou falando moderna aqui no sentido moderno do Estado moderno. Então, a polícia moderna, ela não é centralizada em solução mediadora. Qual é o mecanismo? Ela é centralizada em repressão pura e simples, baseada com resposta na prisão.
Deu para chegar? Isso é importantíssimo. Entendeu o que eu falo como moderna aqui. Estou até anotando aqui para não... Essa polícia moderna, ela não é mediadora, ela não é conciliadora, ela é uma polícia repressora. Tá certo? E aí, qual é o principal, vamos dizer, no centro dessa polícia, como solução para a questão da criminalidade, está o quê? Qual é a solução máxima para essa polícia? Como é que ela dá resposta à violência, à criminalidade? Bandido bom é bandido morto. Preso. Mas não vou dizer que eu sei, entendi, mas antes disso aí, tem o quê? Isso aí já está nas milícias, mas dentro das próprias polícias. Mas essa polícia, ela não é, ela é a prisão, concorda? Concorda, Fernanda, que a prisão é o foco central dessa... Estava escrevendo aqui no chat. Desculpa, pensei que você estava falando justamente dessas exceções. Dessas exceções. Aí já mas essa polícia não se assume com esse discurso, não, né? Não. Ela não se assume. A polícia moderna é uma polícia que vai combater a criminalidade, é uma polícia repressora, não é uma polícia de mediação, de conciliação, e ela é centrada na prisão. A articulação dela é com a prisão. Exatamente, né, Mirella? É um discurso velado. Então, ela é centrada na prisão. Então, ela se expande. Professor, no caso, essa polícia seria da criminologia crítica? Não, é pelo contrário, era a criminologia tradicional. A da criminologia crítica a gente vai chegar depois. Então, a polícia moderna é aquela polícia que se forma lá com o classicismo criminológico, e depois vem o positivismo. Junto com o Estado moderno. Eu estou lá no século XVIII ainda. É a polícia tradicional. Você falou moderno, eu estava confundido com a contemporaneidade. Exatamente, é esse cuidado que eu tenho que evitar, que eu estava querendo. Foi bom você perguntar, porque eu não me associei a isso. Então, moderno aqui eu posso chamar tradicional, vamos chamar tradicional para não confundir algo como fosse atual. Mas não estou dizendo que essa polícia é desnecessária, não, viu? Não é porque ela é do século XVIII que ela é importante, e precisamos de polícia. Eu acho que, hoje precisamos de polícia. Né? Então, ela não é desnecessária, não. Nós precisamos de repressão, precisamos de gente para prender outras pessoas, porque os crimes acontecem, estão acontecendo. Então, é uma polícia útil. Então, vamos lá. Então, feitas essas observações, e aí eu vou só pegar um pouco a polícia tradicional, eu ainda estou insistindo nela para a gente definir bem, caracterizar bem essa polícia. Essa polícia, eu vou fazer algumas perguntas. Distante ou aproximada da sociedade, da comunidade? Que comunidade? Do meio lá social, da cidade, dos bairros, vamos pensar a comunidade, das quebradas, das localidades, das regiões, ela é aproximada ou distanciada? A moderna, tradicional. Ou senhor fala no sentido físico mesmo, assim, de estar presente, estar... De envolvimento com a comunidade, de estar presente. Eu entendo as suas dúvidas, Fernanda. Eu vou responder por você.
Essa polícia é uma polícia de distanciamento comunitário. Ela não se envolve com a comunidade. Ela pode até estar lá com a comunidade, mas ela desce o sarrafo das pessoas da comunidade do mesmo jeito, sem nenhuma preocupação. E por que ela é distante da comunidade? Veja, veja, a polícia moderna é uma polícia sem política. É burocrática, baseada na lei, é focada na repressão da criminalidade. Então, ela naturalmente, ela se distancia da comunidade. E se a gente pegar isso, o modelo mais extremo dessa polícia é uma polícia militar, que é mais distanciada ainda, já que existe uma separação muito, né, bem definida da comunidade. Então, você concorda, Fernanda, que ela é distante da comunidade ou ainda acha que ela não é aproximada da comunidade? Assim, é um órgão distante, realmente. Mas é porque essa sua pergunta é muito complexa. Verdade. Você pode até achar próximo, quando você conhece os policiais, você se sente bem próximo, são pessoas como a gente, mas para quem não conhece da comunidade, os policiais, eles são distanciados, naturalmente distanciados, né? Quem não tem relação com os policiais. Eu tenho muita relação com os policiais e estudo muito a polícia justamente por conta dessa relação, para compreender o próprio sistema de controle. E já fui juiz muitos anos como auditor da polícia, juiz auditor da polícia militar. Então, isso me deu bastante alegria de participar do sistema de controle, já orientei projetos de pesquisa na área da polícia, e sempre me interesso muito pela polícia. E dou formação, inclusive, para policiais. Então, essa polícia é uma polícia naturalmente distante da comunidade, essa polícia moderna. É também uma polícia separada da política, como nós já tivemos, né? É uma polícia muito focada na lei, na legalidade, no formalismo, né? Então, muito produzida para o que nós vamos chamar de prevenção primária. A polícia moderna, tradicional, ela é focada da prevenção primária. O que é a prevenção primária? É combater o crime simplesmente. Prevenção primária é aquela prevenir crimes, o criminoso que está ali, ele vai cometer crimes e aí eu vou lá e controlo, impeço, ou vou lá e faço a prisão dele. Essa é a prevenção primária, é a prevenção mais básica que existe. O que é a prevenção secundária ou terciária? A secundária é você começar a agir no próprio meio onde vive o delinquente nem surgiu. Então, você, antes do delinquente surgir, você já começa a trabalhar lá com educação, com projetos sociais. E uma prevenção terciária é você já ir no próprio meio familiar, não só na comunidade, mas você já interferir na própria comunidade, pensando nessas... Então, a polícia tradicional, ela não vai atrás de prevenção secundária nem terciária. Vocês concordam com isso? É uma polícia de prevenção primária. Cometeu o crime, vai atrás. Vocês poderiam me dar um exemplo de prevenção secundária da polícia? Professor, sempre se divulga, por isso que quando eu respondi para o senhor que a polícia é um sujeito distante dessas comunidades, eu coloquei exceções, né? Justamente me lembrando dessas atuações individuais ou mesmo de certos batalhões de polícia que eles conseguem desenvolver um trabalho até muito bacana nas comunidades, com crianças, com adolescentes, justamente de conscientização, levando muitas vezes o que o Estado falha em entregar a essas comunidades. Exatamente, é isso que eu estou perguntando, um exemplo de projetos com crianças. Você se lembra? Geralmente é envolvendo a área de educação, né? Eu acho que a Polícia Militar aqui do nosso estado, ele desenvolve um programa com adolescentes. Como é o nome do programa? Eu não lembro. É o ProERD. ProERD. É esse, né? Pronto.
É uma Então, iniciativa pronto. incrível. O PROERD é um programa de polícia moderna? Não. Veja o moderno que eu estou dizendo, viu? É o PROERD. O PROERD ainda existe, existe. PROERD é não é moderno aqui. Quando eu falar moderno, entenda sempre tradicional, polícia tradicional. É de polícia tradicional? Não. O PROERD é um típico exemplo de prevenção secundária. Polícia tradicional não trabalha prevenção secundária. Trabalha prevenção primária. Vamos continuar. É isso mesmo, o debate é esse. A gente já está ampliando os horizontes sobre a polícia. Essa polícia tradicional, né, então, ela é um modelo focado na prisão, ela não trabalha prevenção secundária, etc. Os custos dessa polícia são elevados? São elevados? Não. É a polícia mais barata que tem. Por que a polícia é mais barata? Porque ela tem um objeto muito definido. Ela tem um objeto muito definido, por quê? Ela vai só prender pessoas, então ela vai atuar num campo específico de pessoas que atuaram, que cometeram crimes. Então a atuação dela a atuação da polícia é muito específica. A polícia não precisa se envolver com a comunidade, vive distante, prende pessoas e coloca na prisão. Tem dúvida que essa polícia é uma polícia barata, de baixo custo para a sociedade? Eu acho que não, é uma polícia barata. Concordo. Mas depois a gente pode ver isso melhor. A questão é que sai cara depois, é outra coisa, né? O custo indireto dela. Não sei se vocês concordam. O custo indireto talvez seja elevadíssimo. Depende de prisão, né? Então, isso gera outros custos. Mas diretamente é de baixo custo, isso é muito vantajoso, e a aceitação popular é 10. Concorda? Né? A aceitação social não é máxima, a população adora, porque gasta pouco, resolve o problema de forma bem simplória, prende as pessoas e atua quando é preciso. Atua quando é preciso, para combater delinquentes. Não prende trabalhador, prende só delinquentes. Esse é o papel da polícia tradicional. Quais são os pontos críticos dessa polícia? Qual é o problema dessa polícia? Na contemporaneidade, hein, Gustavo? Qual é o problema da polícia tradicional na contemporaneidade? Ou ela não tem problema, está perfeitamente adequada aos tempos de hoje. Se tiver, então, a gente está muito bem. É porque, exatamente como eu falei anteriormente, a polícia tradicional, no caso, ela precisa cada vez mais buscar métodos de evitar a violência, de mediar as relações com os cidadãos e coisas desse tipo, porque não basta apenas chegar, aprender e pronto, a nossa sociedade está precisando dessa evolução, principalmente nesse âmbito da polícia. Exatamente. Esse é o ponto, tá lá. A sociedade contemporânea não consegue, vamos dizer, resolver os seus problemas complexos com soluções simples da polícia tradicional. Né? Então, violência doméstica, né? A polícia chega para prender o sujeito e a mulher diz, não, não prenda. Vocês já viram essa história, né? Se a mulher não quer que o marido seja preso. E o que é que o policial sabe fazer? Prende. Ele não sabe fazer outra coisa. É uma polícia altamente despreparada, preconceituosa, racista, que não tem capacitação, sabe, para trabalhar. Muito Concordo. ineficaz.
Eu não sei se é culpa dos policiais ou da própria formação, da estrutura da própria polícia. Eu acredito que não é culpa dos policiais. Os policiais, né, Professor, eles estão dentro de um sistema que eles não sabem o que eles estão fazendo. Pode dizer, Beatriz. é isso. Eu acho que, na verdade, a polícia é preparada para ser despreparada, que é a É intenção, verdade. É isso mesmo. sabe? É intencional que a polícia seja mal formada, é intencional que ela seja racista, que ela seja LGBTfóbica, que ela seja machista. É intencional que tudo isso aconteça, que ela só prenda jovens pretos e pobres, que ela não aborde jovens brancos, sabe? Então, eu acho que, na verdade, essa despreparação da polícia militar, ela é intencional. Ela existe com base em um propósito, que, inclusive, surge desde a própria formação da polícia militar, né? Para quem ela surgiu, a gente até falou sobre isso lá no debate, e a gente até abordou esse ponto. Enfim, eu acho que essa despreparação é intencional. E quando a polícia aborda algum jovem branco, em vez, por exemplo, de traficante de animal, ele é o quê? Estudante. Em vez de estuprador, é empresário, coisas desse tipo, principalmente pela mídia. Exatamente. Essa polícia tradicional, ela deu certo até a contracultura. Ela foi, aliás, ela entrou em crise um pouco antes, né? Mas na contracultura, nos anos 60, é que ficou evidente que ela não funcionaria mais. Ela já vinha em reforma bem antes. Estou falando dos Estados Unidos, que é um modelo que serve de referência para o Brasil, inclusive. A polícia, ela funcionou muito bem até quando nós tivemos o ou funcionava para um grupo, uma parte da sociedade, mas não para toda a sociedade. E, evidentemente, essa polícia passou a agir politicamente, né? É isso que Beatriz também está destacando aí, né? A atuação política da polícia. Existem, e os documentários aí do Netflix são muito sobre essa questão da polícia. Então, problema da polícia é uma polícia que atua seletivamente, ela ficou destacado a sua atuação seletivamente. O problema é relacionado com a sua relação da prisão, né? É uma prisão, ou seja, a polícia ela só entende como tenha resolvido o problema se a pessoa estiver presa, né? Então é muito comum entre os policiais, a polícia prende e o judiciário solta. Como se o judiciário soltar fosse não ter nenhuma resposta. Peraí, e aí vai prender essas pessoas para quê? Vai sair prendendo todo mundo? É isso que eu fico me perguntando. Vai colocar esse povo aonde? Né? Então, o judiciário vai ter que dar uma resposta com ele preso ou solto, mas se ele estiver preso, não tem espaço para todo mundo. Existe um limite físico. E o problema é esse, porque a prisão ela é expansionista e a polícia também é expansionista. Então, quando eu estou dentro de dois sistemas expansionistas que estão sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo, a prisão vai estar sempre crescendo, ela sempre se reproduz, a polícia também sempre se reproduz. É difícil, porque existe uma capacidade limite de orçamentária para a atuação da polícia. E agora, nos Estados Unidos, vamos para a campanha americana, um grande debate, aí sim, acompanhei um grande debate. Um grande debate nos Estados Unidos, Biden e Trump, foi o movimento Defund the Police, né? Um movimento de diminuição dos orçamentos policiais. Aí sim foi um debate. Por que a gente não discute isso? E Defund the Policy não é diminuir custos por si só, mas é direcionar custos da repressão para atividades de prevenção. Prevenção secundária e terciária. Então, ou reforma da polícia, reforma do modelo tradicional da polícia. Eu não estou dizendo que devemos acabar o modelo tradicional. Alguns professores de criminologia defendem o fim da polícia.
os abolicionistas, enfim, mas eu ainda não estou com essa projeção de horizonte lá para o final da polícia. Eu só estou pedindo aqui o mínimo possível, reformar a polícia. Reformar a polícia. Não há necessidade no século XXI, uma polícia do século XVIII, fazendo as mesmas coisas. Prevenção primária. Não dá para fazer prevenção primária. Uma polícia que, como é focada na prisão, ela exige muito gasto indireto com a prisão. E se você não prender as pessoas, aí você não deu solução. Ora, prisão não é a única forma de dar resposta à violência. A violência é contemporânea. Ou é? Não dá. Não é mais. Opa, então a gente está vendo que é um problema essa questão. Um outro problema é que a polícia tradicional, ela é absolutamente ineficaz. Isso que Beatriz falou aí, ela é absolutamente ineficaz para todas as pessoas, né, que todos os delitos ou todas as condutas de uma sociedade contemporânea. Por exemplo, a polícia tradicional e os colarinhos brancos. Qual é a relação? Como é que dá? Essa polícia tradicional combate os crimes de colarinho branco? Veja, ela tem dificuldades de proteção de bens jurídicos secundários. Bens jurídicos primários, quais são os bens jurídicos primários? São a liberdade, saúde, integridade física, patrimônio. Isso essa polícia produz, porque a polícia moderna, e aí, Gustavo, entenda isso, a polícia moderna é a polícia focada nos bens jurídicos do Estado moderno. E quais são esses bens jurídicos? Liberdade, patrimônio, integridade física. É essa a função. Quando a gente chega lá para o Estado social, a polícia tradicional não vai funcionar. Concordam com o que eu estou dizendo? Isso é importante, essa distinção. Polícia moderna é a polícia dos bens jurídicos do Estado liberal. Então, ela funciona para prevenir o quê? Funciona bem para crimes patrimoniais, contra a liberdade e contra a saúde, a vida das pessoas, né? Contra a vida, contra a liberdade, é somente isso. E só que, na contemporaneidade, existem outros crimes. E essa polícia não atua. Ou não atua satisfatoriamente, ou se atua, atua do mesmo modelo tradicional. Exatamente. Né, Beatriz? A questão da até a vida, ela atua de forma diferenciada. Está aí, é uma questão, um problema. Isso é até bem claro quando a gente pensa, por exemplo, que a PM, até pouco tempo, eu ouvi de um colega que era PM, que existiam proporcionalmente muito mais viaturas da PM que atuavam na Zona Sul de Natal do que na Zona Norte, que é muito maior, e territorialmente falando. Então, talvez porque tenha mais viaturas na Zona Sul. Porque na Zona Sul mora a classe média e a classe alta. Então vamos proteger a classe média e a classe alta, né? Tem uma outra razão, eu posso dizer, se essa polícia protege os bens jurídicos do Estado liberal, concorda? Concordo. E o centro desses bens jurídicos é o patrimônio, concorda? Concordo. Onde é que estão os patrimônios mais valiosos na cidade? É, Na justamente. Zona Sul ou na Zona Norte? Na Zona Sul. Então, evidentemente, essa polícia vai atuar na Zona Sul. Não é isso? Verdade.
Gente, é porque... As UPPs no Rio de Janeiro atuam na zona sul ou na zona norte? Nas periferias. Periferias. Tem alguma coisa errada aí. Diga aí, Gustavo. Não, é porque eu ainda não conheço muito direitinho Natal, mas Zona Sul que vocês falam é Capim Macio, Lagoa Nova, esses locais. Exatamente. É a Exato. parte Zona rica. Norte é depois da ponte. Zona Norte é Redinha. Isso. Ah, A certo. Entendi, polícia, obrigado. proporcionalmente, a polícia atua mais na zona sul do que na zona norte. Na zona sul é a zona do patrimônio mais valioso, onde estão os bens mais valiosos. É lógico que essa polícia atue mais na zona sul. Mas é o modelo tradicional. É o modelo tradicional que nós estamos falando. Vocês já perceberam dos problemas do modelo tradicional. Esse modelo tradicional, ele é incompatível para as questões do dia a dia. A gente poderia até continuar aqui, mas eu já quero pular para o próximo. As novas soluções do modelo de aproximação, travou aí? Minha internet não está Não sei muito se foi boa. minha internet que caiu. Os modelos de aproximação começam a surgir já nos anos 40, mas a partir dos anos 70, da contracultura mesmo, das transformações daquelas épocas, da criminologia crítica, com o próprio surgimento da criminologia crítica, naquele período ali da criminologia crítica, do paradigma da reação, anos 60, 70, aí vai surgir o que nós chamamos de polícia de aproximação. Um bom exemplo é as UPPs, é uma forma de polícia de aproximação. E o que a polícia de aproximação vai fazer? Ela vai fazer justamente o que a polícia tradicional não fez. Então, o contrário, ela vai ser uma proposta policial que vai trabalhar o contrário do que foi feito. Né? É uma polícia, vamos lá, vamos elencar para as questões complexas da contemporaneidade. Então, ela não é uma polícia focada para respostas de prevenção primária, mas de prevenção secundária, de atuação na prevenção secundária e até terciária. É outra abordagem. E aí Beatriz diz, não, mas eles não estão sendo preparados. Beatriz, será que a intenção de não se preparar os policiais, e a pergunta será que aqueles policiais que se dizem que estão fazendo policiamento de aproximação, estão mesmo fazendo policiamento de aproximação? Será que não é? Essa é a pergunta. Será que não é o velho policiamento tradicional? Possivelmente Com uma roupagem nova? Eu tive a experiência em 2017 de passar uns dias numa comunidade lá do Rio, numa viagem para o Encontro Nacional dos Estudantes de Direito. A gente ficou alojado lá e deu pra gente, assim, né? Aqui em Natal a periferia ela é bem escondida, as favelas são escondidas, a gente não vê. E lá no Rio é completamente o oposto, é gritante, né? A diferença. Então, ficar hospedado nesse espaço, para mim, foi muito sintomático para perceber a diferença, como é gritante, e até a corrupção dos próprios policiais militares, sabe? Tipo, as padarias, os estabelecimentos pequenos, eram, tipo, estabelecimento de um por um, assim, que aquela pessoa só tinha aquilo para sobreviver, e os policiais militares passavam lá para pegar a cotinha do mês, sabe? Isso não é policiamento de aproximação, porque um dos problemas da aproximação está na corrupção. Então, mas aí o ponto... É verdade, mas isso é policiamento Como é que como é que esse policial militar vai chegar lá para realizar esse policiamento de aproximação, por exemplo? Como é que a comunidade vai receber isso se a comunidade entende que aquele policial está ali para realizar outras coisas? Quando ela chegar atirando para matar os vizinhos e matar todo mundo, ou para cobrar a cotinha do mês, sabe? Fernanda colocou um documento no grupo do WhatsApp, que é a dissertação de mestrado de Marielle Franco, e foi sobre a favela da Maré e as UPPs lá do Rio de Janeiro.
a gente leu para uma formação do Mutirão, que nós duas fazemos parte. E ela, Marielle, nessa dissertação, fala muito sobre isso, tipo, como o projeto da UPP é falido, porque tenta criar uma polícia pacificadora, mas como que a periferia vai receber essa polícia se quando ela chega lá nunca é para pacificar, é sempre atirando e matando. Então, primeiro, o projeto já é totalmente falido. Essa dissertação, para quem tiver interesse, é muito interessante, você fica chocado. Eu não conhecia muito, assim, com mais afinco como é que funcionavam as UPPs, e eu fiquei completamente chocada com tudo, sabe? Primeiro que a primeira UPP foi instalada em 2018 e a norma que passou a regular como funcionam as UPPs foi publicada em 2011. Então, você tem 3 anos de funcionamento de UPPs em periferias sem saber como se funciona a UPP. Como é que você instala um projeto sem saber como é que esse projeto vai atuar, sabe? Então, talvez a intenção que a gente estava falando com o Gustavo seja justamente isso, colocar policiais preparadamente despreparados nesses espaços, para fazer o quê? Aí Né? diz que é uma nova polícia. Aí diz que é uma nova polícia. Né? Agora é muito nova doido polícia. esse projeto É das a mesma UPPs. polícia. É a mesma polícia. Exato. Não mudou nada. E o projeto das UPPs foi completamente transplantado de um projeto que veio da Colômbia, né? Marielle fala isso na dissertação, para aqui para o Brasil, só que fizeram uma anomalia completa. Na Colômbia, primeiro eles chegaram com assistência social, com programas educacionais, com todo um aparato educacional assistencialista, para depois se chegar com a polícia militar e com essas instituições mais repressivas. Aqui no Brasil foi o oposto. Então, como você chega com uma polícia num espaço matando, atirando todo mundo, para depois pensar em inserir esse mesmo PM em espaços de pacificação? Como é que essa população vai agir? Não vai agir. Tanto que Marielle fala isso no livro. Existiram várias reuniões de conselhos de classe para tentar pensar soluções pacíficas para a comunidade, que não ia ninguém da comunidade. Não tinha participação massiva dos moradores. E por que não tinha? Como é que eu vou acreditar em um PM? Se antes ele já chegou e, sei lá, matou meu vizinho. Então, vamos lá. Então, é exatamente isso. Professor, Diga. Eu tenho um tio que ele mora no Rio de Janeiro, sabe? Ele faz parte de umas ONGs que trabalham principalmente na Rocinha. E ele fala para mim como a polícia do Rio de Janeiro é corrupta de uma forma tão grande que eles chegam a ter acordos até com os traficantes da favela. Você está numa polícia. Ah, Rocinha é excelente lá, viu? Lá é bom. Lá a polícia lá. Meu Eu acho tio, que lá é pacificada, viu? Porque a Rocinha não é um lugar crítico. A Rocinha não é um lugar crítico. em grande parte também porque a polícia faz muito acordo com os traficantes, seja na Rocinha. É como se a gente estivesse na classe alta da favela, no melhor lugar das favelas, na melhor Exatamente. polícia. Você está no melhor lugar ali. Na polícia, atuação policial da Rocinha, você não vê tanta notícia, vamos dizer, pelo menos assim, eu acompanho, né, os problemas não estão na Rocinha, os problemas acontecem em outras áreas. Mas mesmo na Rocinha, né, que seu tio mora lá, ele noticia isso, mesmo lá, onde não é o lugar, vamos dizer, onde mora, porque depois da pacificação, né, e a grande questão é essa, né, a pacificação, ela, na verdade, ela veio para expulsar muitos moradores das favelas, né, e houve uma migração, uma mudança, né, de moradores, os serviços que chegavam, que eram custos, serviços do Estado, e o Rocinha, por exemplo, posso estar enganado, mas eu não conheço muito detalhes, mas é uma favela cara. Né? Então, as pessoas que não têm condição de morar na Rocinha, elas acabam sendo expulsas para outras favelas mais distantes. E quando a pacificação chega, o custo de vida aumenta na favela. A pacificação, ela, na verdade, é uma imposição, né? Então, de um novo governo, né? É um policiamento governado. É exatamente o que se fala do próprio direito penal impondo serviços políticos, sociais, né? Os militares vão comandar aquela favela, aquela unidade.
existem cerca de 28 comunidades, acho que são 28 comunidades ou 38 comunidades pacificadas. Esse pacificado é uma palavra muito genérica para a atuação da polícia de aproximação. A polícia de aproximação, ela é uma polícia que não é focada na ordem, né? Então, isso é importante, não é uma polícia focada na ordem. O que é focado na ordem é a polícia tradicional. Então, quando eu estou numa polícia de aproximação, a preocupação não é a ordem. Eu estou focando prevenções, mas não é a prevenção primária, é a prevenção secundária. Essa polícia, ela trabalha com conceitos, como ela não tá focada, vamos dizer, na prevenção primária, não é uma polícia de combate de crimes que estejam acontecendo, porque ela também não está em áreas, os crimes não estão acontecendo exatamente naquelas áreas, mas ela trabalha com o conceito de aproximação e que envolve sensação, legitimação da comunidade, conhecimento dos interesses. É uma polícia descentralizada, então não existe um comando externo gerindo aquela polícia, o comando se instala ali naquela, né, por isso Beatriz até estava falando que não existia regulamentos, é importante porque essa polícia, ela se instala naquela local e aquela realidade é que vai dar os comandos, as necessidades, como a polícia vai atuar naquela área, e como é que essa polícia faz, então, para obter legitimidade? Essa é a grande questão. Então, ela se legitima justamente por isso, como não tem um comando externo, o comando é mais local, ela vai se envolver com a comunidade e se legitimar como parte desse processo de envolvimento. Não é corrupção. O modelo aqui não é de corrupção, mas é de envolvimento, de justamente o princípio, o conceito é atingir os níveis de prevenção secundária e terciária, e não secundária e terciária, certo? Então, para você chegar a esse nível, você tem que não ficar focado só em combater crimes. Porque se for combater crimes, aí a velha polícia tradicional, ela é muito mais vantajosa. Ela é uma polícia descentralizada, como eu disse, ela não está focada na lei, na legalidade, nas burocracias, no formalismo, ela também não é focada na hierarquia, e não existe um objeto certo de atuação, é diferente da polícia tradicional. Eu digo muito bem aqui com vocês, a gente viu, a tradicional é patrimônio, liberdade, a vida, ela está trabalhando com objetos incertos. Quais são os objetos da polícia de aproximação? Ela vai cuidar de quê? A comunidade é que vai dizer. Você concorda? Vocês concordam comigo? Essa polícia, ela é mais cara ou mais barata, mais difícil, mais fácil em relação à tradicional? É uma polícia mais cara, concordam? Deve ser é uma polícia muito mais difícil de fazer. Não é uma polícia simples. Ela pode ser simples se ela for utilizada como se fosse um modelo tradicional, aí, como Beatriz estava falando, pega, bota fuzil no policial e se aproxima à força, isso aí é baixo custo. Nós estamos fazendo aqui envolvimento da polícia e comunidade, criação de laços, né? Então, essa polícia, ela precisa de uma legitimação, ela precisa de harmonia com a comunidade local, ela precisa de consultar a comunidade local antes para identificar as necessidades e quais são os seus meios. Como eu disse, a polícia tradicional é bem simples, os meios dela é prender e pronto, basicamente, né? Ir atrás de quem cometeu o crime, autua e leva essa pessoa para a prisão. E quais são os mecanismos dessa prisão de aproximação? São muitos mais variados. Nós não estamos falando, então, essa polícia trabalha com vigilância comunitária, town watch, né? A própria comunidade fazendo a vigilância do que está acontecendo. Ela não é uma polícia que recebe chamadas, você não liga para o 190 para a polícia de aproximação e chega um policial, né, você conhece o policial, você liga diretamente para o policial, né, esse policial já acompanha o dia a dia, ele entende o que a polícia está
está querendo. É uma polícia extremamente voltada, né, voltada aos valores da comunidade. Então, é uma polícia que ela incorpora aqueles valores da comunidade e compartilha com ele, e dialoga ela não faz repressão. Então, é uma polícia também multicultural, porque ela não estabelece um valor acima, um valor cultural que esteja acima, que deve ser ordenado. Então, eu acho até estranho, porque não sei se vocês se lembram, e Beatriz esteve no Rio, talvez tenha observado, a Polícia Pacificadora do Rio, as UPPs, eu não sei se são todas, mas algumas, proíbem os bailes funks. Parece que não sei se... não, porque os bailes funk são organizados... Aí sim, os motivos existem de proibição, mas eu não estou discutindo aqui os motivos, nem... Estou analisando mais abstratamente. Me parece que uma polícia de aproximação não poderia proibir simplesmente os bailes funks. Os bailes funks fazem parte do conjunto de valores culturais das comunidades nas favelas do Rio de Janeiro. Quando se pacifica, a primeira coisa que se faz é proibir os bailes funks. E porque o baile... Eu entendo o ponto de vista do senhor. O senhor fala que tipo, existe um motivo para que os bailes funk sejam proibidos. Entendo esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, que se fossem colocar em prática os mesmos motivos que fazem com que os bailes funk sejam proibidos em periferias do Rio de Janeiro, por que, por exemplo, raves não são proibidas? Seriam a mesma coisa. E nunca uma rave foi proibida. Verdade. Por que será? Concordo. Sabe? Então, Enfim. por quê? Então, se é uma polícia... Não, mas se é uma polícia de pacificação, ela não poderia... não pode... Alguns bailes funk, sim, mas proibir toda uma atividade? Será que todos os bailes funk são, né, locais onde acontecem o que a polícia diz que acontecem? Eu nunca frequentei um baile funk, não sei dizer quais são os problemas, mas eu já li, vocês também já lê e leem sobre o assunto, e os bailes funk estão associados à questão, é o mesmo problema da capoeira, o mesmo problema do samba também já foi criminalizado, a capoeira já foi criminalizada no Brasil. Nós não criminalizamos o funk, mas ele continua sendo proibido em algumas regiões do Rio de Janeiro, o que é pior, parece até ser pior do que criminalizar, porque não criminaliza logo, né? E não apenas simbolicamente. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar um vídeo aqui para a gente ver um policial. Sabe aquele som de black music? Sabe fazer isso aí? Consegue? Vou fazer um pouquinho aqui, o pessoal tá me cobrando. Bah, já tá aqui mesmo, né? Vamos lá, aquela batida legal. Consegue? Peguei de surpresa a banda agora, hein? Mas eles são bons demais. É isso aí, vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos ver se a câmera consegue pegar aqui. Aqui, ó, em mim. Isso aí. Vamos lá, ó, um pouquinho de passe, ó. Pessoal do Charme Dance, do Black Music. É isso aí, ó. O pessoal, aspirante 2001, os mestres, turma Diamante. É isso aí, para ficar guardado na memória. Faça a sua doação. Estou aqui dançando para você. As crianças precisam dessa sua doação. Vamos lá. E conforme a música falou, né? Só o amor pode mudar o mundo. Então, ao passo do Capitão Duarte, você com o amor pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Faça a doação de mantimentos, faça a doação em dinheiro, nas contas correntes, na conta corrente, aliás. É isso aí, Leandro, obrigado! Isso aí é polícia de aproximação. Capitão Duarte de Araçatuba. É um comportamento absolutamente diferente do policial tradicional. O que ele está falando? Ele está falando de black music. Está se comportando como quem, né? Então, ele incorpora os valores da comunidade. E parece que a polícia as UPPs não fazem, e
exatamente isso. Eu vou parar por aqui, eu acho que a aula de hoje era para a gente colocar essa problemática e aí eu vou finalizar, ainda vou continuar, mas eu acho que é melhor a gente fazer isso de forma assincrônica. E para a gente... Temos mais uma aula ainda, tá certo? E nós temos uma atividade dia 30, né? Mas sobre essa questão da polícia de aproximação, que você tem mais alguma coisa a dizer? Eu acho que a gente tem que entender essas questões do dia a dia. Então, muito do que se apresenta como polícia, nova polícia, polícia de pacificação é o nome que é dado, ou de aproximação, o nome que seja dado, cidadã. Será que é cidadão? Então, primeiramente, você vai... Quais são os medidores? Ora, os medidores são os medidores de prisão. Medidor de prisão é prevenção primária. Então, meu amigo, não existe medidor de prisão para policiamento de aproximação, porque não estamos ocupados da prevenção primária, da prevenção secundária e terciária. Houve Beatriz está dizendo que não acredita na polícia de aproximação. Exatamente. Eu também tenho muitas dificuldades de entender. Eu não conheço os projetos de perto, não posso dizer que não existam. Devem existir, mas eu fico com dificuldade de entender policiamento de aproximação no Brasil, porque nem na UPP do Rio de Janeiro talvez tenha existido, mas depois esse projeto não se expandiu, o projeto original, né? Nós temos alguns programas de aproximação. Temos, concordo. Temos muitos, acho que todas as polícias possuem programas de aproximação, mas são bem localizados. E aí eu quero fechar um pouco, né, que vocês entendam o que é polícia de tolerância zero. Essa sim a gente conhece muito bem também. O que a polícia de tolerância zero faz? Ela combina os elementos da polícia de aproximação com os elementos da polícia de tradicional. Pega os elementos da tradicional e joga dentro dos elementos da... É uma combinação dessas duas, para resolver problemas de repressão, estabelecer ordem. Então, se você olhar de perto, os projetos de UPP, na verdade, são polícias de tolerância zero, talvez, ou uma combinação da polícia de aproximação com alguns princípios com a polícia tradicional. Com a polícia tradicional. E aí, meu amigo, desse jeito você não vai ter realmente policiamento contemporâneo para resolver os problemas contemporâneos. Por quê? Porque um dos grandes problemas do policiamento, do policiamento tradicional, como do policiamento de tolerância zero, a grande dificuldade é a baixa legitimidade deles perante a comunidade. Eles possuem legitimidade, mas essas legitimidades não são duradouras, elas são legitimidades conflituosas, que exigem cada vez mais da polícia, ela tem que estar todo o tempo ali em uma tensão. Você pega os exemplos do Brasil, pega os exemplos dos Estados Unidos, da uma polícia vivendo em tensão constante com a comunidade. Uma polícia de aproximação é uma polícia de dificuldade. Concordo, tem muitas dificuldades, ela não sozinha, eu estou defendendo aqui só a polícia de aproximação, porque ela sozinha não resolve. Ela resolve uma parte das questões, mas, evidentemente, ela não vai resolver tudo. Precisa de outros modelos policiais. E a gente aqui não está estudando todos os modelos. Mas ela faz bem em algumas comunidades, em algumas regiões, com alguns propósitos. Mas é uma polícia com seus problemas também, evidentemente. Não está isenta de suas dificuldades, os custos financeiros,
são elevados, falta de objeto, etc, etc. E aí, quer que vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Então, a gente fecha aqui justamente sobre essa questão, então, do controle, do paradigma da reação, né? Então, o paradigma da reação, ele abre reflexões para pensar todo o sistema de controle da sociedade e também a própria atividade policial. É a partir do paradigma da reação que a gente vai ter o surgimento de perspectivas teóricas da polícia de aproximação. Só que a polícia de aproximação, ela não tem vida longa, vamos dizer, nos Estados Unidos, né? Então, a polícia que nos anos 70 vai fazer uma contraposição a essa polícia, ela ainda existe, né? Mas no modelo americano, ela sofre competição de muitas outras polícias, né? Outros modelos de polícia. E a polícia de aproximação, ela vai, né, vamos dizer, também ser confrontada com o modelo de polícia o policiamento de tolerância zero, que é uma polícia também, aparentemente, de aproximação, mas ela combina a ideia de ordem, de repressão, etc., do modelo tradicional. Só para que você tenha uma ideia, as UPPs no Rio de Janeiro, os policiais das UPPs andam, é uma polícia de pacificação, mas os policiais portam rifles, né? Então, isso não parece ser uma polícia de pacificação sem andar armada, e parece que o modelo, o Amarildo foi preso por policiais de uma UPP. E desapareceu, até hoje não sabemos o seu destino. Então, pronto. Mais alguma coisa gostaria de falar para a gente... Na próxima aula a gente continua. Eu vou eu vou fazer mais outras atividades. E na próxima aula a gente continua o tema de vale também para o Poder Judiciário. O Judiciário ele também sofre essas mesmas interferências. E aí eu pergunto a vocês as mesmas coisas, né? Que eu vou perguntar, será que existe um judiciário de aproximação? Que judiciário é esse? Que sistema de justiça de aproximação? Porque o que a gente está falando aqui é de sistema de justiça criminal. Esse é o tema. Sistema de justiça criminal de aproximação. Falei da polícia, vamos fazer um enfoque depois sobre o Poder Judiciário, mais detidamente. Tá certo? Então, quem não viu o vídeo, eu recomendo que veja e se prepare para o dia 30, tá certo? Fazer as apresentações dos trabalhos individuais de cada um. Tá ok? E tinha mais alguma coisa que eu gostaria, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de avisar. Não. Eu vou passar uma aula porque é uma coisa mais técnica, e eu acho que é melhor que vocês fiquem mais confortáveis, sobre o brisolismo criminológico. Aí eu vou passar o link aqui para que vocês assistam, tá certo? E aí eu vou pegar o caso do Rio de Janeiro e vou trabalhar sobre um pouco mais o caso do Rio de Janeiro. Então, tá bom. Tchau. Eu passo lá no grupo. E depois, Beatriz, manda aí a dissertação, Marielle, queria ver. Tchau. Já mandei, professor, tá lá no grupo. Tá lá, vou pegar então. Valeu, abraço. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Boa tarde aí. Boa tarde, né, Fernanda? Tchau.